e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Se você vive mentindo, irmão, a Bíblia diz que o seu pai é o diabo e não Deus. Se a sua vida é uma vida de mentiras, o seu pai é o diabo. Isso tem acontecido muito no meio da igreja. O outro pecado que o Espírito Santo colocou no meu coração foi os ciúmes. Pessoas enciumadas. Pessoas que vivem com ciúme tanto do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada, quanto dos amigos e dos outros. E a Bíblia diz assim a respeito disso. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 20. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Se você continuasse o versículo, você ia ver outros pecados ali. Mas, irmão, o ciúme é pecado. Percebe? Quando você tem ciúme, seja qual tipo for, a verdade é que você está pecando. E nós precisamos parar de pecar. Amém? Amém. Outro pecado é a inveja. Romanos 1, 29 diz assim: estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são pecados. Crentes invejosos não conseguem ver o outro bem, que moram de inveja, porque não conseguiu ter o que o outro tem. Em vez de se agradar, em vez de se alegrar com o bem-estar do outro, tem inveja dele, desejando o mal a ele. Meu irmão, isso é pecado, e isso tem estado dentro da igreja. Crentes invejosos. Outro pecado é o pecado da preguiça. Eclesiastes capítulo 10, verso 18 diz assim: pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Crente preguiçoso não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, leva a vida, é aquele canto, deixa a vida me levar, ó, a vida leva eu. Crente vivendo assim. Meu irmão, a Bíblia diz que se você não quer trabalhar, que você também não coma. Eita Deus, fala mesmo. E eu fico muitas vezes pensando que tem gente que achou e se acomodou nessa vida. Essa vida que é mais fácil pedir do que trabalhar. Meu irmão, a Bíblia diz que vai ter uma formiga ao preguiçoso. Tem gente crente, eu não estou dizendo gente do mundo, eu estou dizendo de crentes. Pessoas que se dizem filhos de Deus, mas estão a fim de ficar curtindo a vida. Preguiçoso para tudo, para trabalhar, para estudar a palavra, para orar, para buscar Deus. Preguiçoso. Isso, meu irmão, se chama pecado. Pecado. O nome disso não é apenas preguiça, é pecado. Tem gente que está vivendo assim a vida. E o versículo diz assim, né? Você enfraquece o teto, irmão, a casa vai cair, viu? A casa vai cair. Pela frouxidão das mãos, a casa tem goteiras. Fica olhando acontecer. Vai fazer alguma coisa, ô preguiçoso. Acorda. Outro pecado, eu estou chamando isso de pecado porque é pecado. Outro pecado é a falsidade. Oséias 7:1 diz assim, irmãos: ao querer eu sarar Israel, descobrem-se a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade. O ladrão entra e a horda dos salteadores despoja por fora. Crente falso. Na sua frente é uma coisa, atrás de você é outra coisa. Crente que vive na falsidade, vive uma vida de falsidade. Aqui, quando vai à igreja, bota máscara. E quantos
Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. Porque isso, a Bíblia diz que é pecado. E eu não estou falando, mais uma vez, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando da casa do Senhor, eu estou falando da igreja. Crente falso, crente que vive uma vida dupla. Na igreja é santo, lá fora é o diabo. Falso. Está na hora de acordar, irmão. Pastor, hoje foi difícil, hein? É. Mas eu estou falando do Espírito de Deus, irmão. Glória a Deus. Essa história, meu querido. Eu não inventei essa história, irmão. Eu estou falando do que Deus me manda dizer. Aleluia. Glória a Deus. As abominações estão chegando lá. E assim como foi com Sodoma, com Gomorra, assim vai ser. Assim como foi com Nínive, se Jonas não tivesse descido, assim vai ser. Destruição. Outro pecado. Outro pecado. Vícios. Diz assim, olha lá, Efésios 5:18 diz assim, olha. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Crente viciado. Não sou idiota, não, irmão. Você fala, crente tem do quê? Aqui também, né? Crente viciado aqui, amém? Mas tem crente que é viciado em cigarro, que é viciado em bebida alcoólica, que é viciado em N coisas. Tudo aquilo que te prende e te torna um vício na sua, porque vício é um mau hábito, irmão. Crente viciado. Isso se chama pecado. Tem gente aí dizendo que tem que é pecado, irmão. O que tem, pastor? Beber socialmente é pecado, irmão. A Bíblia diz: nem olhe para o vinho, quando ele se mostrar vermelho, nem olhe para ele. E tem gente achando que o colinho de vinho faz mal sim, irmão. Porque a Bíblia diz para você nem olhar para ele, não vai pegar e beber. Ah, mas Jesus bebia vinho, você não entende nada, querido. Aquilo não era vinho como você tem vinho hoje, era suco de uva. A palavra que foi mal interpretada, tem que estudar a Bíblia, amém? Ah, mas tem, é pecado. É pecado. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. E vinho aqui então substitui por todo tipo de coisa que possa trazer alguma coisa de dependência na sua vida. Pode ser televisão, irmão. Pode estar viciado em novela. Está pronto. É pecado. Você está vendo sua vida para o diabo entrar na sua casa. E depois você não sabe porque o seu casamento vai mal. Você não sabe porque os seus filhos obedecem mais. Você não sabe porque você não sabe. Eu ensinei ele direitinho. Mas deixou ele ficar lá assistindo aqueles desenhos que instigavam, que faziam com que ele ficasse violento, rebelde. Você também assistiu uma novela. Ai, o que tem, pastor? Não tem, irmão. Você está abrindo sua vida para o diabo entrar na sua vida. Isso é pecado. Intrigas.